Olá pessoal, será que vamos ter uma nova bolsa aqui no Brasil? E quais os impactos disso? Outro ponto importante é a sinalização dada pelo governo para a situação fiscal do Brasil. Além disso, tivemos um novo capítulo na situação das Americanas. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Os Estados Unidos criaram vagas de emprego acima do esperado. Isso aí pressiona a inflação. Por outro lado, o desemprego aumentou de 4% para 4,1%. Além disso, a gente tem a alta dos salários em 12 meses, e esse já recuou de 4,1% para 3,9% em um mês. Então, ponto importante que tira um pouco da pressão inflacionária. Então, se a gente pegar esse contexto como um todo, ajuda aí para a gente ter um corte de juros nos Estados Unidos. Mas, talvez nem tanto ainda. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Apenas um momento aí, um payroll que a gente está vendo, tem várias para a gente ver pela frente. As apostas começam a ficar mais fortes para um corte de juros em setembro, mas muita coisa pode acontecer até lá. Já na zona do euro, os dados preliminares mostraram que a inflação anual subiu 2,5% em junho, abaixo dos 2,6% de maio. Esse ponto também é importante para a gente olhar, inclusive uma pressão global, a possibilidade de redução da inflação lá nos Estados Unidos e aí ajudar efetivamente para ter o corte de juros. Passando para as notícias nacionais, a pesquisa Focus já traz a expectativa do IPCA em 4%. É importante a gente acompanhar e lembrar que é uma expectativa. O caminho para poder recuperar isso aí é a gente ter um ajuste fiscal, que a gente já vai falar de uma novidade sobre isso muito importante. O câmbio, apesar de aumentar, continua aí em 5,20. Lembrando que nessa semana o dólar chegou a bater 5,70, mas encerrou a semana aí 5,46, ou seja, a grande onda especulativa deu uma baixada, deu uma acalmada, recuamos aí seus 25 centavos, importante demais essa recuada, mas com o Petax aí que fechou na semana de quase 5,50. Lembrando que o Petax é a taxa usada para referências em contratos. Já o 5,46 é a taxa aí efetivamente de negociado em tela, tá? Então, um envio para fora, em alguns momentos chegou no 5,70, fechou aí no 5,46 os últimos envios e recebimentos de dinheiro. Outro ponto importante que o Ibovespa fechou a semana aí em alta de 1,91%. A 126.267 pontos. No ano, a queda agora é de 5,90. Vamos pensar aí se a gente vai dar tempo de reverter até o final do ano e fechar o ano em positivo. Quem sabe, né? Vamos acompanhar e torcer para ter bastante notícia positiva para ajudar nisso. Mas vamos falar agora dos fatos relevantes do mercado dessa semana. Então, o primeiro fato que eu trouxe aqui para vocês é o que mais puxou a alta da semana, que foi o fiscal. O governo, sinalizou um corte de 25,90 bilhões de reais. É extremamente importante a gente entender que é uma sinalização falando que vai ser em gastos obrigatórios. Então aí você tem duas coisas, ou eles estão corrigindo problemas que existiam, né, e aí não precisa passar pelo legislativo, ou vai ser necessário passar alguma coisa pelo legislativo. O fato é que ainda não foi detalhado exatamente quais cortes são esses e o que vai ser feito e como que vai ser feito. Mas falaram que já identificaram que estão tratando dentro dos ministérios. Outro ponto importante é que esse alívio, apesar aí de ser extremamente importante, falta acontecer, porque ainda não foi, né? Não tem o detalhamento, como eu já disse, mas a própria equipe econômica do governo diz que os valores ainda não são suficientes para atingir o arcabouço fiscal lá em 2026, para o orçamento de 2026. Então vamos pensar o seguinte, todo esse cenário aí é muito positivo, por quê? Porque mostra uma sinalização do governo, contrária à sinalização anterior, de que vai adentrar de uma forma a atingir o arcabouço fiscal. Porém, ainda não tem nada efetivamente concreto acontecendo. Então, isso reduz a especulação, reduz um pouco o risco, né, dá uma aliviada aí no risco fiscal, mas não resolve o problema ainda. Vamos torcer para a gente ter mais notícias positivas e efetivamente a gente ter uma resolução nesse sentido, ter uma garantia de
de que o Brasil vai cumprir o arcabouço fiscal efetivamente. Outro fato importante, mas que não pesa diretamente no Ibovespa, foi a Americanas, que anunciou aí um fechamento dos sites Submarino e Shoptime, sites antigos, sites clássicos, né, que muita gente acompanhou aí ao longo do tempo e utilizou, mas eles estão sendo fechados. Por quê? Porque a Americanas está passando por toda essa reestruturação dela, ela precisa cortar custos onde for. Então, esses sites vão ser incorporados aí à base de clientes deles e também os estoques ao americanas.com. Então, é importante esse movimento. E aí eu deixo até uma reflexão aqui, porque eu, particularmente, sempre fico me perguntando qual é a lógica de uma empresa ter tantos sites vendendo a mesma coisa, uma concorrência com ela mesma. Eu entendo que às vezes isso pode ser interessante de certa forma, aí, poder mexer no preço, mas tem muito custo envolvido em se ter um site. Não é simplesmente lá um link. Você tem que ter servidores, eles têm que ser separados, tem que ter níveis de segurança, tem que ter uma infraestrutura gigantesca por trás. A divisão de estoque também, então, te prejudica aí um pouco nisso aí. Então, são diversos custos envolvidos. E aí eu fico pensando assim, será que não valeria a pena usar um redirecionamento nos links? Então, beleza, comprei o Submarino, vou colocar um redirecionamento lá. A partir do momento que a pessoa entrar lá, www.submarino.com.br, vai direcionar para o www.americanas.com. Pronto, resolveu. Se a pessoa entra num, já é redirecionada para o outro. Pode até aparecer um pop-up antes ali para poder avisar ela que isso vai acontecer por um tempo, até que chega um momento que as pessoas já entram diretamente no americanas.com. Será que não é suficiente? E depois aí você acaba com o domínio, resolve, reduz seus custos? Bom, não sei. O fato é que Americanas talvez, com essa mudança, traga para a gente respostas nesse sentido. Então a gente vai vendo os resultados dela, o quanto isso vai impactar. Claro que vai ter alguma perda de procurar ali o Submarino, procurar o Shoptime e aí não achar. Mas eu acho que é algo bem contornável, bem prático de se ajustar aí, tanto nas pesquisas do Google, quanto também nos redirecionamentos de site. Por fim, um ponto que movimentou bastante o noticiário aqui do mercado financeiro e também os grupos de WhatsApp foi a nova Bolsa do Rio de Janeiro. Então, foi criada uma lei que aprovou aí incentivos para a instalação de uma nova Bolsa no Rio de Janeiro. Já tem quem quer essa nova Bolsa, já está tudo organizando, está tudo tentando sair do papel, mas ainda falta aprovação da CVM, que é um dos pontos mais importantes. Já tivemos aí diversos pontos anteriores de ajustes da legislação para poder ter uma segunda bolsa aqui no Brasil. Então, assim, está tudo caminhando, a expectativa é que ela saia aí em 2025. Falta muita informação ainda de como que efetivamente vai funcionar, como é que vai ser a prática disso, até porque só vai dar para saber isso depois que tiver aí efetivamente a aprovação da CVM, Talvez as divulgações mais detalhadas vão chegar nesse momento. O fato que a gente tem que ficar de olho é o seguinte: isso impacta o mercado. Impacta por um lado positivo, que é a gente pode ter uma redução de custos, mas a gente tem que entender que o mercado brasileiro também é um mercado muito pequeno ainda. E aí essa diluição aí em duas bolsas, como que isso vai funcionar na prática, pode ser um problema. Agora, isso se a gente considerar que, por exemplo, uma empresa grande como a Vale, vai ser negociada nas duas. Agora, se essa nova bolsa apenas abrir capital de pequenas de empresas menores de outros portos, que não conseguiriam abrir aí na B3, pode se tornar interessante. Outro ponto importante é que a B3, vendo uma nova bolsa surgir, provavelmente vai trabalhar para poder ter uma redução de custos aí, de modo a conseguir efetivamente ser competitivo, ainda que com uma nova bolsa. Vale lembrar que não é só os custos que envolvem aí o mercado financeiro, existe tudo uma questão de confiança, de infraestrutura, que a B3 já tem e que essa nova bolsa ainda não tem hoje. Vamos ficar de olho, e aí mais informações a gente vai trazer aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários, vocês acham que essa bolsa vai vingar ou não? Até a próxima!